Bem, eu estou entrando aqui ao vivo aqui no YouTube e no Facebook. Eu sempre peço para que se tiver alguém assistindo, só para dar ok, dizer ó, o som tá bom e tudo mais para poder começar. Elton Germano lá do United States of Ceará já está aqui. Elton, som tá bom? Django Mata e o Luiz Araújo também dizendo que tá ok. Alguém aqui no Facebook, só para dar o ok aqui, para dar Rei Ferreira, Reinaldo Ferreira, o coronel Reinaldo Ferreira da turma de 83, Aman, Alessandro Vilela, que trabalhou comigo na 7ª Companhia de Engenharia de Combate Blindado também está aqui, Maria Cristina, Rogério Marinho também está aí, Maria Cristina, bem, o som tá bom, eu só não estou entendendo o que está acontecendo aqui no Facebook, o Facebook parece que não está entrando, não tem ninguém, tinha que apertar um botãozinho aqui que eu esqueci. Vamos só ver aqui se no Facebook tá tudo ok. Aí eu vou começar, tá? Eu tinha. Putz, eu esqueci de apertar um botãozinho aqui. Vamos ver só se entra alguém aqui no Facebook para poder começar. Pronto, no Facebook parece que já entrou alguém, não se comunicou, mas tem alguém entrando ali. Só para o pessoal tá me ouvindo bem aqui também no Facebook. Já tem bastante gente aqui assistindo, só me dá um oi. Jean Tomé, lá de, lá de Pernambuco, chegou. Aparecida Paiva Delgado. O som tá bom, Aparecida? Agora mora lá no interior de Minas Gerais. Ana Lúcia, minha amiga do Rio de Janeiro. Luiz Daronque. O som tá bom, Ana Lúcia dizendo que o som tá bom. Gente, olha só. Hoje é dia 25 de janeiro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, em Durval Ferreira, aqui no YouTube, em Durval Ferreira, e em todos os outros canais aí que compartilham os meus vídeos, e a vocês também que compartilham meus vídeos, muito obrigado. Principalmente o canal aí Notícias no YouTube TV, que compartilha sempre os vídeos meus. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho coisas importantíssimas aí para falar para todos vocês. Assim, para todos vocês, vocês estão subestimando demais o inimigo. É muito comum tá, o brasileiro ser muito egoísta, né? Pensa que se você está satisfeito e que se dane o mundo. As pessoas têm que ser mais corporativas, vamos dizer assim, já que o trabalho é esse. Eu falei o ano passado, eu fui o único youtuber a falar isso, aliás, ano retrasado, né? Porque foi antes do final do ano, quando todos os youtubers e influencers digitais e gurus estavam dizendo que a Globo ficaria sem dinheiro, e tem diversas notícias aí sendo divulgadas falando sobre isso. Eu falei, não, eles têm dinheiro pra caramba. Não vai faltar dinheiro para tentar destruir o governo. E não está faltando. Não está faltando dinheiro nenhum. Vocês viram aí que o João Dória gastou mais de 100 milhões. Foi descoberto, né, que ele gastou. Descoberto entre aspas, a gente só pode comentar depois que alguém aí descobre, enfim. Depois eu explico isso aí um dia. Enfim, aí vazou essa parada que ele gastou só em um dos canais mais de 100 milhões de reais só para denegrir a imagem de Jair Bolsonaro. Em outros canais gastou mais alguns milhões e coisa e tal. Uma das centenas de pessoas que ficaram milionárias com dinheiro desviado do Brasil, o BNDES, nesses últimos 20, 30 anos, desviou trilhões, não é milhões, bilhões. Quando eu falei isso alguns anos atrás, algumas pessoas achavam exagero, até algum desses digitais influencers e gurus começar a falar, eu acho que é até bilhões, e só eu estava falando em trilhões, e até que chegou
vazou em um grande jornal que foi trilhões. Sim, foram trilhões desviados do Brasil e tem centenas de milionários. A esquerda, para funcionar, precisa de milionários. Exemplo disso é esqueci o nome daquele grande empresário carioca, que era casado com uma grande modelo, que eu tô com a cara dele aqui, mas não lembro. A modelo eu lembro, mas eu não lembro da cara dele. Um grande empresário carioca, que ele conseguia empréstimos. Eike Batista, muito obrigado, Rafael Gunner, muito obrigado. Ike Batista. O Ike Batista era um gigante de pés de barro. Se vocês forem pedir empréstimo em qualquer banco, o cara vai pedir a sua casa, o seu carro, a sua mulher, o seu cachorro, pato, galinha, vai pedir a sua cueca. Se você precisa de R$ 1.000, o banco vai lhe penhorar R$ 100.000. O Ike Batista, ele chegava com projetos maravilhosos, um projeto num pedaço de papel, e conseguia bilhões de empréstimos no BNDES para uma empresa que não estava funcionando. Era muito bonitinho, se vocês forem analisar o papel, era muito bonitinho, você fazia uma análise, não, nossa, a empresa que se funcionasse, quando você abrisse a torneira saía ouro líquido. Mas era um papel, né? Mas era um papel, e o Ike Batista financiou diversos políticos brasileiros. E eu falei que o dinheiro que saía do Brasil para financiar ditaduras, que saíram através de Fernando Henrique o Charmoso, Lula e Dilma, esse dinheiro iria voltar em forma de terrorismo. Terrorismo é algo difícil, por enquanto, de entrar aqui no Brasil, porque quem está no governo são os militares. É o Jair Bolsonaro, ele colocou 250 militares do maior gabarito que o Brasil e que o mundo tem. Isso nos dá um certo conforto, uma certa segurança pública e outras ações, que aí depois eu entro mais em detalhes no outro dia. Mas está deixando de acontecer tragédias por causa desse tipo de governo, vamos dizer assim. Então, esses recursos eles voltam para terrorismo, para guerra psicossocial. Então a Isabel Santos, que é uma mulher que ficou bilionária com o dinheiro do BNDES, o dinheiro dela está retornando aqui para o Brasil, de diversas formas, e diversos outros grupos terroristas sírios que entraram pela Venezuela já estão já na Colômbia, já tem bastante gente na tríplice fronteira de novo. Esses informes já estão sendo públicos, então dá para falar legalzinho. Enfim, o risco está aumentando muito. E João Dória, Luciano Huck eu falei há uns 4 ou 5 anos atrás, eu falei num vídeo que eu fiz há uns 4 ou 5 anos atrás, que de todos os indícios que eu estava pescando em todo o Brasil, eu viajei todo o Brasil, eu disse, todos os indícios mostram que ele é um forte candidato para ser o próximo presidente, porque ele estava aparecendo muito com o exército brasileiro, porque tentar denigrir as Forças Armadas nos últimos 30 anos não deu certo. Então estava aparecendo muito com o exército brasileiro, com as forças, tinha muita propaganda dele em todos os cartazes no Nordeste, de faculdades particulares e tudo mais, que vocês sabem que muitas faculdades particulares têm recursos desviados. Então ele estava aparecendo muito e coisa e tal. Na criação do Brasil, se vocês olharem, quem começou foi o povo e as Forças Armadas e a religião católica, os jesuítas e tudo mais. Mas depois eu entro mais sobre isso, que houve uma grande divisão e que se transformou em poderes também, em outras igrejas que se transformou em poderes, que não resolveu os problemas do povo hoje. Mas isso eu falo outro dia. Então, esses ataques de João Dória, de tentar utilizar 100 milhões para denegrir a imagem do presidente, tentaram assassinar o nosso presidente, na época candidato, e qual é a garantia deles? Que eles fazem isso tranquilamente e impunemente?
porque a mídia também está trabalhando junto com eles. Então, se eles forem, por um acaso, se se a pressão da panela social subir muito, que eles utilizam medidores eletrônicos nas mídias sociais, se subir muito, uma figura dessa pode ser processado, pode ser julgado, pode ser condenado, mas ele sabe que ele nunca vai deixar de ser rico. Eles vão continuar podre de rico, porque quando chegar no STJ, que 30 dos 33 ministros do STJ, ou 32, me recordo, foram escolhidos pelo PT, e que do STF, que é a Corte Suprema, que dá a garantia a eles, né, também não vai puni-los. Então eles estão tranquilos. Então o nosso maior problema, que eu estou falando há 4 anos, 4, 5 anos ou mais até, é justamente a injustiça do poder judiciário, né? A injustiça do poder judiciário. E desde sempre aconteceu na Tailândia, na Ucrânia, está acontecendo aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo há 5 anos atrás falando sobre isso, 5 anos atrás falando sobre isso, que os movimentos de rua a favor do povo, hoje de direita e conservadores, desde sempre foi para manipular as massas, manipular a pressão da panela de pressão social daqueles que acordaram. Esse é o papel deles, eles só fazem isso. Então, desde o Direta Já, que elegeu toda essa velha política, que todo mundo, o povo brasileiro, nossa, Direta Já, estão lutando pela gente. Quem é que estava lá? Fernando Henrique, o Charmoso, Lula, Cristóvão Buarque, todos eles estavam lá participando, né? E o povo aceitou. E o povo também aceitou aquele grande movimento auditoria das urnas. O povo aceitou a imbecilidade que foi o impeachment da Dilma, onde ninguém foi punido. E o povo hoje aceita, não, vamos para as ruas para fazer fora Dias Toffoli e fora Beissola. Bicho, até o meu cachorro sabe que isso não leva a nada, que esses movimentos é só para alívio da panela de pressão e para esses grupos mostrarem seus próximos candidatos, tá? É assim que funciona. Desde sempre, gente, deixem de ser egoístas. Vocês ficam pensando, eu sou o Bolsonaro, eu nunca vou votar em Fernando Henrique ou Charmoso, eu nunca vou votar em Luciano Huck, nunca vou votar em João Dória. Eu também não vou votar. Mas existem ilhas de informação. Vocês têm ideia do que é isso? Ilhas, por exemplo, eu me comunico aqui com vocês. Se vocês não compartilharem para outras pessoas, as outras pessoas nunca vão saber quem eu sou. Nunca vão saber quem eu sou. Tem pessoas que eu vejo vocês falando aí que eu nunca ouvi falar. Mas esses grupos de direita e conservadores, e quem eles escolhem como inimigo, eles estão sempre na mídia. Essa técnica se chama espiral do silêncio, através da acumulação. É um dos itens lá, Espiral do Silêncio. Eu tenho esse vídeo do Val Ferreira, Espiral do Silêncio, vocês vão lá, assistam. Serve para a faculdade também, essa aula, se quiserem utilizar, não tem problema. Vocês assistam lá. Vocês vão ver que uma das ferramentas, que é a acumulação, e que Lenin utilizava dentro da acumulação, agenda setting, é o que você faz para manobrar massas. Tá? Você escolhe o amigo e você escolhe o inimigo. E isso não significa que é a verdade, não, é que a máquina do dinheiro faz. Tá? Então eles escolhem o inimigo, eles escolhem o amigo, e o diálogo, o papo de todos vocês ficam sempre assim. O poder de divulgação da Globo, ele é muito grande. Então essa massa de brasileiros que não sabe o que eu estou falando para vocês, e que vocês não compartilham com eles também, eles vão terminar votando em Luciano Huck, porque eles nem sabem que esse movimento de Pensar Brasil, que é uma das funções da Escola Superior de Guerra, é o Pensar Brasil, esse movimento de Pensar Brasil não chega a eles, até porque eu não tenho recursos. Eu digo sempre, eu coleto recursos para ter que viajar ao Brasil, comprar equipamentos, falar com vocês, trazer mais assim, no caso, informações, e não tem empresário que financia nem nada, né? Deveria ter
Mas a informação ela tem que chegar até vocês. E sempre, aí tem muita gente que pensa que o povo brasileiro é vagabundo, é isso, aquilo. Não é, porque não tem acesso à informação. Precisa chegar da informação. O povo brasileiro, ele se envolve naquilo que a mídia mostra, que é o vídeo A Espiral do Silêncio de novo. Ou seja, se vocês virem um acidente de avião que morre muita gente, aquele acidente lá da Chapecó e tudo mais, fica todo mundo, porque tudo se mobiliza, porque informação chega até vocês. E eu estou dizendo há alguns anos, essas pessoas têm muito dinheiro para sacanear, para desinformar, para criar amigos e inimigos. Lembrem-se que foi essas pessoas de direita e conservadores que estavam atacando General Vilas Boas, General Mourão. Quando eles viram que não deu certo, eles fingem que esquecem e tudo mais. Por quê? Quebrar o elo povo e forças armadas é um dos principais objetivos da esquerda. Quando vocês ficam vendo vídeos aí de guru falando de general de calcinha, general covarde, e vocês não entendem, ou vocês acreditam nisso, vocês estão indo contra vocês mesmos. Parece que cada um quer se salvar sozinho, não é assim que funciona. Nós não vamos nos salvar sozinhos. Por mais que eu passe para vocês informações de qualidade, se não chegar para todo mundo, nas eleições vai ganhar João Dória, nas eleições vai ganhar Luciano Huck. E não desprezem essa possibilidade. Não desprezem essa possibilidade. Parem de ser egoístas. Participem, cooperem, conversem. É algo muito grave que está acontecendo. Nunca subestime o inimigo. Conheça ele e conheça a si mesmo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês esqueceram a capacidade de fazer conta, ou até a mídia não permite isso, mas quando eu falei trilhões há 4, 5 anos atrás, é uma percepção simples de tudo que está acontecendo, dos investimentos que não estão sendo feitos e que com muito menos, hoje o Tarcísio está quase transformando o país, está num tapete. Vocês não fazem ideia do tanto que está sendo desviado e do tanto que essas pessoas lutam contra nós. Deixo sempre conta aí de doação, link também de doação, para quem quiser curtir, participar, ajudar, é muito importante. Tenham todos aí um excelente final de semana. Conversem com as pessoas, largue de ser egoísta, eu sei tudo. Compartilha conhecimento, porra. Converse com todo mundo. Em Davos estava lá João Dória e Luciano Huck, os dois futuros presidentes do país. E não acho isso ridículo, não. Porque se vocês não conversarem com os outros que assistem a Globo, mas não assistem a gente, eles votam também. Não subestimem nada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.